Dando seguimento aqui ao nosso bate-papo, eu quero explicar para você um pouquinho sobre as modalidades de venda. Como eu falei para você, o leilão de extrajudicial ele é regido por uma lei, que é a Lei de Alienação Fiduciária. Então, vamos lá. Como a Caixa Econômica ela é um banco federal, ela tem que seguir as leis, não tem outro formato. Não é que a Caixa é chata, ela só segue a lei da maneira que tem que ser seguida. Então, vamos lá. Quando a pessoa perdeu esse imóvel lá por falta de pagamento, segundo a lei de alienação fiduciária, esse imóvel vai ter que passar primeiro por dois formatos diferentes de leilão. Então, no primeiro leilão, que a gente também chama de leilão de primeira praça, esse imóvel ele vai estar sendo vendido, negociado, ofertado lá como lance mínimo pelo valor de contrato desse imóvel. Então vamos supor que esse imóvel foi comprado por um determinado valor há um tempo atrás. O banco vai pegar o valor deste contrato, vai atualizar o valor desse contrato de financiamento para os dias atuais e o imóvel vai ser vendido, ofertado pelo lance mínimo do valor de contrato. Geralmente esse imóvel não vem com valores atraentes, porque ele vai estar chegando quase ao preço normal de mercado. Então, qual o interesse da pessoa comprar o imóvel através de um leilão que ele vai estar responsável por dívidas de condomínio, dívidas de IPTU, todas as dívidas do imóvel recai sobre aquele que está comprando o imóvel na fase de leilão. Então, o que acontece? Normalmente não é muito negociado, a não ser se você tem um interesse muito grande, específico naquele imóvel. Mas, em termos de negócio, normalmente ele não é uma boa opção. Esse imóvel, não sendo vendido na primeira praça, ele vai para uma segunda fase. Ele entra na fase de leilão de segunda praça, que também é regido pela Lei de Alienação Fiduciária. Isso é importante você entender, que essas duas primeiras fases da venda desse imóvel que foi retomado no financiamento, ele segue a lei de alienação fiduciária, ou seja, ele tem que seguir esse trâmite, esse passo a passo. Existem prazos, existem aqui vários detalhes para que isso aconteça. Aqui eu estou fazendo uma parte mais rasa, um negócio mais simples para você poder entender com facilidade, tá ok? Então, nesse leilão de segunda praça, a diferença dele é que esse imóvel ele vai a leilão como lance mínimo o valor da dívida que esse imóvel representa hoje. Então vamos supor que a pessoa pagou 15 anos desse financiamento e ficou faltando mais 15. Então o banco vai calcular quanto é que seria para quitar a dívida desse imóvel hoje. E é esse valor que esse imóvel vai à segunda praça de leilão. Então, aqui você já começa a ter boas oportunidades. Então, se é um imóvel que a pessoa pagou esse financiamento durante muito tempo, aí ele realmente vira uma oportunidade. Agora, se são imóveis que a pessoa comprou, pagou 1 ano, 2, 3 anos de prestação, ele também não é um imóvel muito interessante para venda. Por que motivo? Eu vou te explicar por quê. É muito simples. Porque, primeiro, como na prestação que ele pagou durante esse tempo, ele paga uma taxa de juros ainda muito alta, a amortização do valor desse imóvel no financiamento foi pouca, foi baixa. Então o imóvel está quase a preço normal de mercado. E como ele ainda está nessa fase de primeiro e segundo leilão, quem compra também leva consigo, herda também todas as dívidas do imóvel. Então, dívidas de IPTU, condomínio, é tudo por conta de quem arrematou esse imóvel na segunda praça ou na primeira praça. Então, você tem que ficar muito atento para saber se você realmente está fazendo uma boa compra ou não. Então, nessas duas formas que você pode comprar aqui, de leilão de primeira e segunda praça, dos imóveis extrajudiciais da Caixa Econômica, você vai ter que entender muito de ler o edital, seguir as normas que o banco está ofertando aquele imóvel. Você vai ter que entender de busca de dívidas
de IPTU, de condomínio, você vai ter um trabalhinho maior. Ah, Léo, mas é aqui que estão os grandes lucros? Olha, lucro você vai ter em todas as opções, porque são muitos imóveis. Entendeu? A gente não consegue comercializar todos os imóveis no primeiro e segundo leilão. É muito pouco. Agora, para você ter essa expertise aqui, de você comprar os imóveis nessas fases, você realmente vai precisar fazer um treinamento. Você vai ter que se preparar para isso. Você está entrando num negócio que envolve muito dinheiro. Você vai até conseguir comprar com preço bom. Você consegue comprar tirando pouco do seu bolso. Mas a gente está falando de um imóvel. A gente não está falando de coisas pequenas. Então aqui você tem toda uma parte de legalização, tem as custas de cartório, tem aqui a taxa do leiloeiro que você vai pagar. A assessoria de venda você não paga, a Caixa Econômica paga para nós essa assessoria. Né? O que é essa assessoria? É exatamente fazer isso aqui que eu estou fazendo para você. É te trazer informações de como você está realizando essa compra. A assessoria, eu vou estar te dando passo a passo. Olha, agora você vai aqui, ó, selecionou o imóvel, faz o pagamento do boleto, aqui você vai ter que ir lá no cartório. Ou seja, a gente vai te orientar no passo a passo que você vai fazer, tá ok? Então, para essas duas formas aqui de compra, você vai precisar realmente fazer um treinamento para que evite de você estar comprando um imóvel que vai te dar prejuízo ou que a sua margem de lucro vai ser muito baixa. Porque se você comprar um imóvel aqui, mesmo que você ache que o lance dele está muito baixo, que o imóvel está bem abaixo do preço, não esqueça que as dívidas dele também vão vir para você. Então, junto a esse valor que o banco está dizendo que o imóvel está de lance mínimo, você vai ter que somar a ele as contas que você vai ter que pagar de condomínio, de IPTU, né? E mais as taxas de cartório que aí você vai ter que pagar de todo jeito.